Com a alegria e com a graça de Deus, com as luzes, o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. Aqui nos encontramos, Padre Pedro e José Keller, diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, e ao vivo, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Sempre é uma grande alegria poder fazer esta presença e ao vivo e fazermos uma outra oração. E invocarmos também os santos, mas especialmente a Trindade Santa e Nossa Senhora. E neste momento coloquemo-nos com o Salmo 18 em sintonia para que Deus nos conserve, nos abençoe sempre mais. E veja bem o que nos diz o refrão deste salmo. Diz: os ensinamentos do Senhor Deus e do seu Filho Cristo Jesus são sempre retos, sempre bons, sempre ensinando o caminho do bem. E por isso mesmo é a alegria do coração. Porque enquanto que a pessoa anda pelo caminho certo, o coração, ou seja, a nossa consciência, vai nos aprovando. E por isso o nosso coração fica alegre. Aliás, ontem, se bem me lembro, foi o dia do coração. Dois membros muito importantes, todos os membros que nós temos são importantes, mas a gente vê muitas vezes, ou poucas vezes, uma pessoa com uma perna só, um braço só, um olho só, uma orelha só, mas dois membros são importantíssimos. É o coração e a nossa mente, a nossa memória. Aliás, devemos sempre também preservar, devemos cuidar da nossa memória e do nosso coração. Uma pessoa, por exemplo, que bebe aquela bebida que os passarinhos nem gostam nem podem sentir o cheiro, porque também ficam tontos, então eles não chegam perto da pinga. Mas, infelizmente, há tantas pessoas que prejudicam a sua saúde, na sua memória, no seu coração, se embriagando, estragando a sua saúde. Você pode ver toda pessoa sadia caminha certo, a não ser que tenha labirintose ou labirintite, então fica um pouco tonta. Mas, se não, a pessoa, de modo geral, dirige bem, está atenta. Mas quando a pessoa se embriaga, sai de uma festividade e bebeu muito, pega o automóvel, que loucura! Eu mais de uma vez andei atrás no asfalto ou em qualquer rua por ali, atrás de uma pessoa embriagada, e a gente então vê o carro vai fazendo isso aqui, vai para lá e para cá. E eu, em geral, o que é que eu faço? Eu procuro passar com muito cuidado, ainda dou uma bênção, para que ele possa chegar em casa sem acontecer nenhum desastre. E pior ainda,
E quantas vezes tem acontecido dele, por exemplo, matar ou mesmo a mulher. Tem também mulheres que, infelizmente, se embriagam e vão dirigindo. E às vezes leva para a eternidade, não somente ele, mas às vezes a família, ou 2 ou 3 pessoas completamente inocentes, que vinham dirigindo com toda atenção, com todo cuidado, e vem esta pessoa embriagada. Quanta recomendação, por exemplo, na semana passada, foi a semana do trânsito. Eu parabenizei, e novamente estou parabenizando, a todas as pessoas, a todos os guardas e os rodoviários que se dedicam ali de dia e de noite. Aquela dedicação e aquela polidez, aquela delicadeza no trato com as pessoas. Então, realmente devemos cuidar do nosso coração e também da nossa memória, da nossa mente. Então, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria para todas e todos, sabedoria para os humildes, mas também para as pessoas intelectuais, pessoas estudiosas. E continua, os preceitos, ou seja, os mandamentos do Senhor Deus, são precisos, são perfeitos, são bem colocados na nossa vida. Alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Procuremos nós sempre na nossa vida observar os preceitos, observar os mandamentos de Deus. E ali então a pessoa se dará bem na vida, sem dúvida nenhuma. Uma pessoa que segue os mandamentos de Deus, o que é que acontece? É uma mãe maravilhosa, é um pai maravilhoso, é um pai e uma mãe que dão exemplo para os filhos. E os filhos, seguindo os mandamentos de Deus, o 4º mandamento, obedecer pai e mãe. Quem obedece ao pai e à mãe, procura estudar bem, procura se dar bem com os irmãos, com os colegas de aula, procura especialmente também respeitar sempre os idosos, os semelhantes, procura respeitar a criança, enfim, procura. E por isso assim procederam os santos. O grande São Jerônimo, por exemplo, aliás, São Jerônimo era uma capacidade intelectual maravilhosa. Ele é celebrado no último dia do mês de setembro. Um conhecedor da palavra de Deus. Aliás, na reflexão passada, eu falei um pouquinho sobre ele. Mas veja só a intelectualidade de São Jerônimo, que entendia a Bíblia. E ele, a pedido do Papa São Damaso, ele traduziu, porque ele conhecia bem o grego, o hebraico e o aramaico, e a Bíblia Sagrada, inspirada por Deus, exatamente, ela foi traduzida do grego, do hebraico e aramaico para o latim, por São Jerônimo. São Jerônimo que viveu lá nos primeiros séculos. Ele, São Jerônimo, então, grande santo. Veja a capacidade dele. Ele, de uma grande cultura, era escritor, era filósofo, teólogo, retórico, gramático, dialético, historiador
exegeta, doutor nas Sagradas Escrituras. Ele nasceu na Iugoslávia, no ano 340. Então, ele traduziu a palavra de Deus para o latim, porque a maior parte já não conhecia mais para ler a Bíblia Sagrada nos originais, onde ela foi inspirada, ou seja, o hebraico, o aramaico e o grego. Mas o pessoal entendia o latim. Como hoje em dia também ainda há pessoas que falam latim, grandes intelectuais, e que estudaram também latim. Eu também estudei diversos anos o latim. E assim, então, nós todos devemos invocar, aliás, podemos invocar. A Igreja Católica nunca obrigou alguém a rezar a Nossa Senhora, rezar a um santo ou uma santa. Deixa à vontade, deixa à vontade. Agora, eu fui sempre muito devoto de Nossa Senhora, a Mãe do Cristo, e também diversos santos que eu tenho a devoção. E continuo sempre invocando, e os santos, as santas, têm me ajudado maravilhosamente bem. Então, e São Jerônimo viveu até 80 anos. Ele, nos últimos anos, durante uns 20 e poucos anos, enquanto estava traduzindo a Bíblia Sagrada para o latim, ele vivia lá onde Jesus nasceu, em Belém, numa caverna, numa gruta, onde ele se alimentava com o quê? Pão e água. Fez uma penitência grandiosa, tornou-se um grande santo, recebeu as luzes do Divino Espírito Santo, e ele tem uma frase muito bonita, onde ele diz: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E quem ignora a Sagrada Escritura, diz ele, ignora o poder e a sabedoria de Deus. Portanto, ignora as Escrituras Sagradas. Ou melhor dizer ele, portanto, ignorar a Escritura Sagrada é ignorar o próprio Cristo. Então, que nós tenhamos também a graça de sempre cuidarmos do nosso coração e da nossa mente, não estragar a nossa saúde, né? E também nós estamos adentrando já, nesse final de semana, no mês de outubro, o mês de Nossa Senhora do Rosário, ou seja, Nossa Senhora do Terço, onde Nossa Senhora convidou para nós sempre rezarmos o terço, rezarmos o rosário, que eu sempre trago comigo e procuro rezar diariamente 1 ou 2 terços na medida do possível. E Nossa Senhora vai nos abençoando. Talvez num dos meus programas eu vou explicar a oração do rosário, chamado também a oração do terço. Vamos explicar Nossa Senhora do Rosário. Então, nós estamos agora para iniciar o mês de outubro, porque o mês de setembro está findando, o mês da Palavra de Deus. Pode até terminar o mês da Palavra de Deus, mas o nosso carinho, a leitura, fazer a leitura orante, lendo o trechinho da Palavra de Deus, rezando,
E ela então vai nos purificando, vai especialmente iluminando a nossa mente para não somente lermos, mas para vivenciarmos, para seguirmos a palavra de Deus, né? Como isso é importante. É a palavra de Deus que vai nos purificando. Então, hoje, nós celebramos São Jerônimo, São Simão, São Gregório, o Iluminador, e ainda agora, Santo Antonino e Leopardo, mártires, e igualmente Santo Honório. Hoje também é o dia do secretário ou da secretária. Nossos cumprimentos a todos os secretários e secretárias. Cumprimentos a tantas secretárias e secretários das casas paroquiais e que sempre a procura atender com muita delicadeza a todos os que se aproximam ali para serem atendidos de qualquer modo, para informações, para inscrição para o batismo, para o processo matrimonial, para tantas orientações que são dadas na Secretaria Paroquial. E também as parabéns para todas e todos os secretários e secretárias. E também ainda é o Dia Mundial, hoje, do Tradutor. Ainda também é o Dia da Navegação. E o Papa Francisco, como também todos os demais papas, sempre no começo de cada mês, colocam uma intenção. E vamos ler aqui a intenção para esse mês de outubro, que estaremos iniciando já dentro de alguns dias. Rezemos para que todos façamos escolhas corajosas através do estilo de vida e que Deus nos ilumine sempre para seguirmos o caminho do bem e que vivamos sempre mais o nosso batismo, que pelo batismo nós nos tornamos filhos adotivos de Deus e Deus quer, e o Filho de Deus, Cristo Jesus, que nós procuremos colaborar na evangelização, que procuremos exatamente seguirmos pelo caminho da salvação, mas não nos contentarmos apenas em nós seguirmos pelo caminho da evangelização, mas cada um de nós deve lutar, deve procurar seguir por esse caminho. E também, logo no início de outubro, nós estamos celebrando a festa de uma grande santa, Santa Teresinha do Menino Jesus, que é preciso exatamente. Outubro, então, apresenta-nos Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a santa das pequenas causas, dos gestos simples. Ela procurava exatamente viver na simplicidade, viver nas pequenas caridades, aquilo que diz Cristo. Mesmo a quem dá um copo de água para alguém, não ficará sem a recompensa. Então, Santa Teresinha, que fazia tudo por amor aos seus semelhantes. Ela nasceu lá na França, em Alençon, no dia 2 de fevereiro de 1873. Interessante, os pais de Santa Teresinha,
ambos tinham desejo, quando adolescentes, ela de ser religiosa e ele de ser presbítero, de ser padre. Mas por razões diversas não chegaram à vida religiosa nem ao sacerdócio. Mas quando então casaram, especialmente Dona Azélia, que é a mãe de Santa Teresinha, fez um propósito, pois já que eu não pude ser religiosa, eu gostaria de ter diversos filhos e filhas e também que fossem religiosos ou sacerdotes. E o casal teve 9 filhos, 3 morreram pequenos e 6 meninas. E todas elas, interessante, foram para a vida religiosa. Entre elas, então, nós temos Santa Teresinha. E Santa Teresinha, interessante, queria entrar no Carmelo, na vida contemplativa das religiosas, mas somente podia iniciar nesta vida contemplativa junto às carmelitas com 15 ou mais anos. Mas ela, com seus 14 anos, ela tinha esse grande desejo de já ali, e tanto insistiu com o pai, que o pai a levou, porque somente o Papa podia dar a licença dela começar os estudos da vida religiosa no Carmelo, com esta idade de 14 anos, e ela então insistiu com o pai a levou da França para Roma e conseguiram falar com o Papa, onde o Papa Leão XIII lhe concedeu esta graça verdadeira e ela começou a se santificar, podemos dizer, desde ali. E durante muitos anos ela foi lutando, se esforçando, e mais na vida, ainda na juventude, porque ela morreu com 24 anos e 9 meses, Santa Teresinha, porque nos últimos anos sofreu demais doenças que a atingiu e Deus a marcou pelo sofrimento, mas ela soube aceitar tudo por amor a Cristo Jesus. Assim como nós encontramos hoje em dia, eu trabalhei a minha vida sempre visitando os doentes e durante 19 anos morando no Imperial Hospital de Caridade, mas atendendo todos os hospitais bem no centro aqui, mas eu vi quanto sofrimento, às vezes pessoas já desde criança, passando por cirurgias. Aliás, domingo ainda, antes da missa, um ministro da comunhão me dizia: Padre Pedro, reze por mim. Na quinta-feira, agora eu vou fazer a 9ª cirurgia. Então, não é fácil. Há pessoas que passam por esses sofrimentos todos. E também, então, hoje, aliás, no início de outubro, nós celebramos o dia do Anjo da Guarda. Dia 1º é o dia de Santa Teresinha, dia 2 é do nosso Anjo da Guarda. Anjo da Guarda é um grande presente que Deus nos concedeu para nós, exatamente no dia do nosso batismo, para Ele nos acompanhar sempre, para Ele nos conservar, para Ele ser o nosso protetor. Eu posso dizer que recebi muita proteção do Anjo da Guarda, porque a minha mãe dizia: reze ao Anjo da Guarda. O papai era comerciante, ele tinha na época 2 carroças de 4 cavalos e uma carroça
de 2 cavalos. Então tinha muitos cavalos e a gente montava a cavalo e caía de cavalo e tal. Enfim, até hoje eu fico agradecendo a Deus. Nem eu, nem meu irmão, até minha irmã, caímos mais de uma vez de cavalo. Nunca alguém quebrou um dedinho ou machucou um nariz. Ninguém. E a mãe sempre dizia: meus filhinhos, rezem ao anjo da guarda, pedindo a proteção. E mesmo na minha vida como adolescente, seja no mar, seja no rio, seja de automóvel, seja para lá ou para cá, quantas vezes desastres, mas sempre a proteção do anjo da guarda. E continuo diariamente rezando 1 ou 2 vezes. É o anjo da guarda e a Nossa Senhora sempre. Agora também Nossa Senhora da Saúde diariamente e Nossa Senhora da Cabeça. E temos agora diversas igrejas da Grande Florianópolis. Hoje, ainda na reunião geral do clero, entreguei esta oração para muitos padres. Então, quem passar na catedral, quem passar em Coqueiros, Nossa Senhora de Fátima, mandei imprimir mais 15.000 orações que estão sendo distribuídas em diversas igrejas. E se alguém quiser, pode passar ali em Coqueiros, falar comigo, levar para qualquer igreja, seja na Serra, seja no sul do estado, seja no Nordeste, pode levar umas 50 ou 100 orações dessas e deixar no fundo da igreja. E as pessoas vão levando. Por quê? Porque Nossa Senhora é a protetora da dor de cabeça, especialmente da síndrome de pânico, da depressão, dos males psíquicos e, igualmente, de tantas outras enfermidades, da ansiedade, que é o mal do século. Que o Senhor, agora vamos para a bênção da água, a bênção da saúde, que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar, acima de você para iluminar, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis. E agora a bênção em favor de todas as pessoas enfermas, bem como a bênção da água, e tome depois com fé. Estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima terça-feira, a NET, canal 523, e de manhã, 6h30, na Rádio Guarujá de Florianópolis. Abençoe esta água e todos nós, especialmente os enfermos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.